Olá, boa tarde. O mês de junho é dedicado à conscientização sobre a violência contra o idoso. A Arquidiocese de Belo Horizonte desenvolve vários projetos sociais por meio da Providence, a ação social arquidiocesana pensando no bem-estar destas pessoas. O Tecendo Proteção é um deles. Nas aulas de artesanato da unidade Vila Maria do Projeto Providência, Santina encontrou um hobby para a aposentadoria. Depois que a gente para de trabalhar, a gente fica sem ter o que fazer em casa. Aí pra gente não ficar só sentado no sofá, vendo televisão, aí a gente vem pra cá para poder interagir com as colegas, e fazer alguma coisa. A Maria Rita é responsável por ensinar o artesanato para os idosos, uma arte que ela aprendeu no próprio projeto e fez ela ir de aluna a professora. Já tem uns 6 meses que eu estou ensinando as meninas aqui. Nós fazemos crochê, fuxico, faz tapete. A oficina de artesanato faz parte do projeto Tecendo Proteção, que promove a efetivação dos direitos da pessoa idosa, a partir de atividades que contribuem para o bem-estar físico e mental. A ideia é que o projeto ele fortaleça a pessoa idosa para que não haja situações de violência ou alguma violação. Então, assim, é muito comum a gente, quando pensa em violência contra a pessoa idosa, falar sobre violência psicológica, violência física, mas existem outras violências aí também, a negligência, a violência patrimonial, a violência aí com as redes sociais também. A ideia é prevenir todo esse tipo de violência, trazendo os idosos aqui para exercer alguma atividade, atender as famílias, orientar as famílias também sobre essas situações de violência. Atualmente, o projeto Tecendo Proteção é desenvolvido em 3 regiões de Belo Horizonte: Jardim Vitória, Fazendinha e Conjunto Taquaril. Dentro da atenção completa com a saúde dos idosos, a fisioterapia busca, com atendimento e exercícios, manter o corpo ativo. Trazer um pouquinho do meu trabalho para o projeto e para as pessoas carentes, principalmente os idosos, que precisam tanto de atendimento, de atenção, de cuidado. Já as aulas de dança promovem um estímulo físico e mental para os idosos, que movimentam o corpo e a emoção por meio dessa arte. A oficina de forró a gente busca estar sempre movimentando o corpo para trabalhar, A gente chega na idade 60 a mais aí, a gente vê que o corpo está um pouco mais desmobilizado, um pouco mais restrito. Então a dança é uma forma da gente trabalhar esse corpo de uma forma que também é atrativa para elas. Mesmo com o pé machucado, a Dalgisa faz questão de estar em todas as aulas de dança. É um momento de integração e alegria para a aposentada. Porque a gente andava muito triste, sozinha, sofrendo por aí, sem ter nada aqui. Apareceu essa oficina aí para nós, foi a mão de Deus mesmo. A comunidade São João Batista, que integra a paróquia Cristo Sol Nascente em Ibirité, convida os fiéis para celebrar o Tríduo e a festa de São João Batista. Com o tema para dar testemunho da luz, a festa terá uma programação especial com celebração de missas e procissão luminosa. Hoje e amanhã, a celebração será às 7h30 da noite. No domingo, o encerramento do tríduo será às 10 horas da manhã. Já na segunda-feira, às 7h30 da noite, haverá procissão luminosa seguida de celebração. A paróquia Cristo Sol Nascente fica na rua Sucupira, número 110, no bairro Serra Dourada, em Ibirité. E a Arquidiocese de Belo Horizonte iniciou a campanha de arrecadação de cobertores. Com a queda das temperaturas, nossos irmãos que mais sofrem precisam da sua ajuda. A Pastoral de Rua e a Acolhida Solidária da Arquidiocese de Belo Horizonte farão a distribuição das doações. Você pode ajudar entregando cobertores na Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, que fica na rua Além Paraíba, número 208, no bairro Lagoinha. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Você também pode doar pelo Pix. A chave é um telefone, 31 97104 7831. O advogado Antônio Fabrício de Matos Gonçalves é o novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ele é professor da PUC Minas. O advogado foi escolhido a partir de uma lista tríplice encaminhada pelo próprio tribunal ao presidente Lula. Antônio Fabrício deverá ocupar a vaga aberta no TST após a aposentadoria do ministro Emanuel Pereira. O feijão tropeiro é um prato típico do Brasil. Para os mineiros existe até um apelo emocional. Tanto que foi criado o Festival do Tropeiro de Belo Horizonte. A repórter Fernanda Pontes tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Fernanda.
E André, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente agora. Olha, hoje a pauta tá boa, viu? Até o dia 23 de junho, domingo, o bairro Santa Teresa recebe o primeiro festival de tropeiro. Esse bairro é um dos mais boêmios e tradicionais da cidade e traz agora um festival que enaltece esse prato tão mineiro. A Perla Horta, ela é coordenadora do festival, está aqui do meu lado e vai bater um papo comigo sobre esse assunto. Perla, é um prazer ter você no Horizonte Notícia. Queria que você falasse para a gente de onde veio a ideia, então, de trazer, né, esse prato tão tradicional aqui do nosso estado para um festival aqui no Santa Teresa. Obrigada, boa tarde a todos. Então, o tropeiro, ele é um prato muito versátil, né? E a gente ficou até surpreso com tanta criatividade dos chefes, né, dos bares que estão participando, são 14 bares, e falando que resgatar essa memória dos tropeiros e contar um pouco também do conceito dele, que foi a originalidade, né, das tropas que trouxeram também farinha, feijão e um pouco de bacon, e eles andavam com esse alimento, né, levando para Minas Gerais inteira. Você falar, são 14 estabelecimentos participantes, né? Qual é, então, o que todos os bares têm que ter, o que todos os pratos têm que ter? Fala um pouquinho para a gente da exigência aí do festival. Sim, o festival também é a primeira vez que acontece, como você disse, a única exigência que nós pedimos foi farinha e feijão. Então, teve vários chefes que colocaram vários tipos de farinha, vários tipos de feijões, né? Então, tem tropeiro estilo mais contemporâneo, mais asiático, né? Tem uns também a base de peixe também, né? De camarões, de frutos do mar, tá bem criativo os pratos, né? Eu acho que o público vai gostar bastante. Já estão, né, gostando. E a votação, né, também vai ser até o dia 23. André, pena que a televisão não tem cheiro, né? Esse é o único problema, porque, ó, vou te mostrar aqui agora a chefe Giovana Belliene, ela que está fazendo, então, o tropeiro aqui do bar do Museu do Clube da Esquina, e vai falar para a gente, né, Giovana, o que um tropeiro tem que ter para agradar o público? Então, um tropeiro, para agradar o público, né, na minha versão, ele tem que ter feijão, farinha, um sabor defumado, crocância e tem que ter untuosidade. Então, pensando nisso, eu trouxe todos os elementos de um feijão tropeiro, mas eu brinquei com os feijões, coloquei 3 tipos de feijões, o carioca, o vermelho e o preto. Eu fiz uma farinha de torresmo com bacon, farinha biju e mandioca, uma barriga de porco que eu estou glaciando ali, né? Ela vai ser glaciada na cachaça e no melaço de cana e shoyu, um feijão frito para dar uma textura bem crocante, uma copa lombo também, que ela foi marinada na cachaça, e eu fiz um feijão cremoso, tá? Diferentemente do tutu, essa minha base aqui é só feijão e linguiça, então eu peguei todos esses 3 feijões e bati com linguiça defumada. Então o processo é simples, a gente mistura tudo aqui, né? Já está todo prontinho aqui. Para finalizar, eu coloquei uma couve desidratada em um ovinho pochê, para dar essa untuosidade, como eu disse. Aqui a gente tem deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele fica assim, então é uma mistura de sabores, de textura, sabores e dá um umami na boca, né? Que a gente tem o amargor da couve, tem o agridoce da barriga, temos a untuosidade da gema do ovo e as texturas nos feijões. Giovana, você trouxe a tradição, você manteve a tradição do tropeiro, mas você traz também para a contemporaneidade, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa mistura aí das épocas, né, que você traz no seu prato. Então, eu quis aplicar as técnicas, né, técnicas de cocção mesmo, para dar essa contemporaneidade. Eu falo que é o feijão tropeiro de roupa de sair, né? Então, eu quis trazer o básico mesmo, assim, o básico não básico. Eu quis trazer o tradicional, que são todos os elementos de um feijão tropeiro, mas de uma forma bem legal, com uma pegada, com uma mistura de sabores, de texturas, para a gente ter esse umami mesmo e ter todo esse benefício que a gastronomia traz para a gente, né, que é de comer rezando. Então aqui, ó, a gente está glaciando a barriga aqui e eu vou fazer um pouquinho de feijão para vocês experimentarem, me falar se vão gostar ou não, tá bom? Faz aí para a gente acompanhar. Enquanto isso, André, eu bato mais um tapinha aqui com a Perla. Perla, eu queria que você falasse, a votação é no dia 29 e vai ter festa, né, para quem vier ao Santa Teresa. Sim, então a festa de encerramento acontece dia 29 de junho, na Praça Duque de Caxias. Vão ser 12 horas de gastronomia, música, cultura, né, de 10 da manhã, 10 da noite. E nós vamos trazer os berranteiros também, que vai ter um pouco da cultura dos tropeiros, né, e com viola caipira, bastante gastronomia. Os 14 bares vão estar participando e vamos anunciar os três ganhadores, né, melhor apresentação, melhor sabor, melhor criatividade. E o drink também, que vai acompanhar
acompanhando o tropeiro, ele vai ser primeiro, segundo, terceiro lugar, né? E todos criaram um drink com base de cachaça. Queria que você fizesse um convite, então, para quem nos assiste, para participar. Ainda dá tempo até domingo e também participar da festa no dia 29. Sim, todos estão convidados, né? Santa Teresa é uma porta aberta, né? Um bairro super boêmio, cultura e gastronomia sempre juntos. Todos estão convidados a participar do dia 29, encerramento, e vem também esse final de semana para votarem até o dia 23 e degustar dos melhores tropeiros, que Santa Teresa vai ser um ponto de referência de tropeiro em Belo Horizonte. Tá certo, Perla, muito obrigada. André, isso eu volto com você. Que pena, viu? Porque que vocês não estão aqui, que o cheiro tá bom demais. O que me deixa tranquilo é saber que você vai trazer para toda a equipe aqui uma marmita, viu, Fernanda? Muito obrigado aí. Aproveite o seu tropeiro. A poetisa, escritora e filósofa mineira Adélia Prado foi a ganhadora do Prêmio Machado de Assis em 2024 pelo conjunto da obra. O Prêmio Literário da Academia Brasileira de Letras é o mais antigo e mais importante do país, entregue desde 1941. A premiação será no dia 19 de julho, no aniversário da Academia Brasileira de Letras. Ela é a 11ª mulher a receber a honraria. Adélia Luísa Prado de Freitas é considerada a maior poetisa viva do Brasil e uma das maiores de todos os tempos. E chegou a hora de conferir como é que fica o tempo hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta sexta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens, sem chance de chuva. A temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima pode chegar a 27. A umidade relativa do ar varia entre 48% e 85%. Em Contagem, na região metropolitana, há grande variação de temperatura. O tempo se assemelha com o da capital, com dia de sol e a presença de nuvens. A temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar varia entre 46% e 82%. Em Salinas, na região norte do estado, a previsão é de dia de sol com nuvens, sem chance de chuva. A temperatura mínima foi de 15 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar varia entre 48% e 100%. A Prefeitura de Belo Horizonte interditou uma mineradora suspeita de praticar atividades irregulares na Serra do Curral. A medida foi tomada a partir de uma decisão da Justiça que acolheu o recurso da Prefeitura contra a liminar que permitia as atividades da empresa. Servidores da Subsecretaria de Fiscalização e da Secretaria de Meio Ambiente e Guarda Municipal estiveram no local e entregaram o auto de fiscalização a representantes da mineradora, restabelecendo a interdição da área. A empresa se comprometeu a acatar a decisão. A empresa também deverá apresentar um plano de fechamento da mina e de recuperação da área degradada. A mineradora foi notificada por crime ambiental gravíssimo e receberá uma multa de quase R$65 mil. Futebol, o Atlético perdeu a segunda partida seguida pelo Campeonato Brasileiro. O Mateuzinho abriu o placar para o Vitória, o Gustavo Scarpa empatou cobrando o pênalti, mas o William Oliveira recolocou os baianos na frente. E foi dele também o terceiro gol do Vitória, aproveitando o cruzamento da direita. Eric Castilho fez 4-1 para o Vitória. O Palácios descontou. O Galo caiu para a 10ª colocação da tabela e agora vai buscar a reabilitação no domingo, 6h30 da tarde, contra o Fortaleza, na Arena MRV. Antes disso, às 4 da tarde, o Cruzeiro entra em campo. Vai jogar contra o Fortaleza, lá na Arena Fonte, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. A Receita Federal abriu a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2024. Cerca de 5.700.000 pessoas receberão a restituição, totalizando aí 8,5 bilhões de reais. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal. O pagamento da restituição será feito na conta bancária informada na declaração. Caso o crédito não seja efetuado, os valores ficarão disponíveis para o resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Dados do IBGE apontam que os assalariados em Minas recebem em média 2,5 salários mínimos por mês, valor abaixo da média nacional. Além disso, as mulheres ganham meio salário a menos do que os homens. No estado, existem 900.000 empresas que ocuparam 5 milhões de pessoas em 2022. Assalariados com nível superior de escolaridade recebem quase 3 salários a mais se comparado com os que não têm esta escolaridade. No nosso papo sobre ESG de hoje, o coordenador do curso de administração da PUC Minas, professor Marco Antônio Machado, vai nos falar mais sobre o viés do meio ambiente. Boa tarde, Marco. É necessário um alto investimento para desenvolver boas práticas ambientais?
Olá, André, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, normalmente não, assim, nem sempre é necessário. Às vezes a gente esquece que pequenas ações, como por exemplo, economia de energia dentro da própria casa, economia de água, de materiais, são muito importantes para isso. Então, por exemplo, separar o lixo que pode ser reciclado e ter uma coleta seletiva, ou mesmo que não haja coleta seletiva, separar o lixo e entregá-lo nos locais adequados, isso ajuda muito a reduzir o lixo e a economizar muitos recursos naturais. E a gente, se possível, deve incentivar que os nossos vizinhos façam o mesmo. E, Marco, a gente pensando numa empresa, é papel da diretoria criar essa cultura com os seus funcionários também, porque muitas vezes a gente vê empresas com muitas pessoas, um computador que fica ligado, uma luz num ambiente que ninguém tem, fica acesa, tem que ser uma cultura de todos? Sem dúvida, sem dúvida. Isso tem que ser uma cultura que deve ser disseminada e praticada por todas as pessoas, não só dentro de casa, mas também na empresa. Afinal de contas, a empresa é como se fosse também uma parte, uma extensão da nossa casa. A gente fica lá muito tempo, né? Se for home office, mais ainda. Então, todo esse tipo de economia e de pensamento ecológico, de sustentabilidade, é extremamente importante, por mais simples que possa parecer. A gente vê também algumas empresas, algumas indústrias, que elas geram resíduos e acabam criando uma segunda empresa para pegar esse resíduo e utilizá-lo como uma matéria-prima. Isso aí pode ser considerado como uma prática ambiental? Sem dúvida alguma, é uma prática que, inclusive, é conhecido como economia circular, esse fato da gente reaproveitar ou reutilizar ou reciclar os materiais. E isso faz com que os resíduos sejam transformados em novos produtos. Consequentemente, isso reduz o lixo e a necessidade de extrair outros recursos naturais para fazer as mesmas coisas. Por exemplo, quando a gente usa garrafa PET, né, muitas empresas, para virar roupa, embalagens e até casas, a gente vê sendo construída com esse tipo de resíduo. Isso é extremamente importante e ajuda muito a sustentabilidade. E hoje já existem empresas, um número significativo de empresas especializadas nesse reaproveitamento de resíduos, até para que quem não tenha faça uma parceria para recolher esse material, ou esse ainda é um caminho a ser percorrido, há um mercado vasto para ser explorado? Olha, sem dúvida, o mercado ainda é muito grande, porque, infelizmente, apesar de a gente ver isso cada vez mais presente nas pessoas, na sociedade, ainda não é tão grande o número necessário de pessoas e empresas que fazem isso. Mas isso é fundamental, estimular essa economia circular, buscando soluções inovadoras. A gente fala tanto em inovação, em impacto ambiental, que deve ser evitado nas inovações e novos produtos. Então, novos negócios, novos empregos, têm um futuro muito grande a ser explorado ainda com esse viés da sustentabilidade. E o consumidor, Marco, ele leva em conta essas práticas na hora de fazer a escolha da empresa ou do produto? É outra coisa que, assim, infelizmente, ainda é um número relativamente pequeno, mas felizmente é cada vez maior. E os consumidores, à medida que eles se tornam mais conscientes, eles vão buscar selecionar empresas e produtos com compromisso ambiental e social, né, compromisso ecológico. Então, geralmente, as pessoas se preocupam hoje com embalagens que sejam passíveis de serem recicladas ou que você possa ter um refil para reaproveitar a embalagem, com a produção sustentável e até com a responsabilidade social de empresas que não empreguem mão de obra infantil, que não degradem o meio ambiente e assim por diante. Cada vez mais os consumidores estão conscientes disso e as empresas, sabendo disso, cada vez mais vão se preocupar em atender a essa demanda do consumidor e da sociedade. Pelo que você vê no mercado, o que deve acontecer para estimular? São novas empresas focadas no meio ambiente que vão estimular um consumidor consciente ou a consciência do consumidor é que vai fazer pressão para que a indústria mude? Olha, André, eu acho que as duas coisas. É como se a gente tivesse dois pontos de partida que vão se encontrar no meio do caminho, né? Seguindo cada um na direção do outro. Então, as empresas, há muitas oportunidades de criação de novas empresas para isso. As empresas precisam se conscientizar e as pessoas também. Ou seja, nós precisamos pensar cada vez mais que tudo que a gente consome hoje tem consequências no amanhã e que nós estamos consumindo recursos naturais de toda a ordem, seja de energia, seja do meio ambiente,
Há pouco vocês mostraram uma reportagem a respeito da mineração. É uma atividade extremamente importante, precisamos dela, mas ela precisa seguir as normas. Então, cada vez que o poder público atua sobre isso, a sociedade pressiona, as empresas sentem isso e vão naturalmente caminhar nesse sentido de atender a esses reclamos e serem cada vez mais sustentáveis. É uma mentalidade que cada vez mais se expande em todas as organizações, em toda a sociedade. Tá certo, Marco. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Isso. Para vocês também, eu que agradeço. Um abraço a todos. Se você ainda não faz parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, eu te convido a conhecer o projeto. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ali no cantinho para ter informações e se tornar um membro dessa família que ajuda na manutenção e desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além de cuidar de um dos principais patrimônios dos mineiros, que é o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. A sua doação ela é muito importante. Você pode sugerir assuntos para a gente discutir aqui no Horizonte Notícias. É só enviar um WhatsApp para 31 996802910. E para rever reportagens que foram ao ar, acesse o nosso canal no YouTube, que é o @Horizonte Notícia TVH. O Horizonte Notícia volta na segunda-feira. Eu estou saindo de férias. Pedro Jelinek vai estar aqui no comando a partir de segunda, 12:30. Então fique com Deus e até a volta.